Boa tarde a todos. Quero cumprimentar os colegas vereadores, funcionários da casa, a imprensa. Cumprimentar aqui também o Arthur, sempre presente, seu Gilmar também, sempre presente aqui. Hoje, uma visita ilustre também, seu Vilmar, seja sempre bem-vindo até a nossa Casa de Leis. Também o Alisson Júnior, também representando a Rádio Fronteira, seja bem-vindo. Cumprimentar também todos os internautas que nos acompanham via as redes sociais. Determina o primeiro secretário da mesa diretora, o vereador Valentim Borges da Silva, para que proceda a chamado dos senhores vereadores presentes. Lista de presença dos senhores vereadores da 34ª reunião ordinária do ano de 2025, da 18ª legislatura, realizada em 6 de outubro, às 18 horas. Ederson Dirley Schengel, Everton Fragoso, Valentim Borges, Luiz Fernando Zabotti de Melo, Marcelo Luiz Ferlinda Ambrós, Cláudio Miro Pavan, Mônica Regina Fantinel Kuhn, Alex do Nascimento, Ademir Alves Brizola. Havendo o quórum necessário para a realização da sessão, darei início. Sob a proteção de Deus e na defesa da liberdade, da igualdade e da justiça, declara aberto a 34ª sessão ordinária do ano de 2025 desta Assembleia Municipal. Convido a secretária para fazer a leitura de um texto bíblico. Eles disseram a Jesus: por acaso não temos razão quando dizemos que você é samaritano e está dominado por um demônio? Jesus respondeu: eu não estou dominado por nenhum demônio. Respeito ao meu Pai, mas vocês me respeitam. Não procuro conseguir elogios para mim mesmo, mas existe alguém que procura consegui-los para mim, e ele é o juiz. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem obedecer aos meus ensinamentos não morrerá nunca. Palavra do Senhor. Peço ao secretário-geral que faça a leitura da ata anterior. Ata 033 de 2025. Ata da 33ª sessão ordinária do ano 2025 da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Cerqueira, Estado de Santa Catarina, realizada em 29 de setembro, às 18 horas, no plenário vereadora Joana Maria Hart, sob a presidência do vereador Ederson Dirley Schenkel, que convidou o primeiro secretário da mesa diretora, o vereador Valentim Borges da Silva, para fazer a chamada dos senhores edis, o qual a fez, e verificou-se a presença dos demais senhores vereadores. Everton Fragoso, Luiz Fernando Zabotti de Melo, Marcelo Luiz Ferlinda Ambrós, Claudemiro Pavan, Mônica Regina Fantinel Kuhn, Alex Severino do Nascimento e Ademir Alves Brizola. A seguir, o senhor presidente declarou aberta a sessão. A ata da 32ª sessão ordinária do ano 2025 foi aprovada sem ressalva. No expediente do dia constou a apresentação dos projetos de lei 051 e 052 de 2025. Com o fim do expediente do dia e não havendo ordem do dia, foi dada a palavra aos senhores vereadores. O vereador Marcelo manifestou sua indignação com as cobranças do governo federal, fazendo um breve relato e pontuando que a população continua sendo prejudicada e que o governo não garante segurança energética. Finalizou, parabenizando o Esporte Clube Cometa pelos trabalhos que vem realizando. O vereador Brizola comentou sobre o evento realizado pelo Esporte Clube Cometa, parabenizando os organizadores, sobre a conversa que teve com o vice-prefeito, quando solicitou a realização de cascalhamento ao redor do pavilhão, e sobre a emenda disponibilizada pelo deputado Serginho, que será destinada para a construção de um poço artesiano na comunidade de Jacomarã. Parabenizou a prefeita Bianca pelo seu trabalho e finalizou pontuando a fusão do partido União Brasil, o IPP. O vereador Alex comentou sobre a necessidade de equiparação dos valores do Vale Alimentação dos servidores municipais, manifestando seu apoio aos demais vereadores, aos servidores. Finalizou pontuando a necessidade do pagamento do piso salarial ao magistério, bem como do reajuste de outras profissões. O vereador Pavan comentou sobre a lei referente ao piso salarial dos professores de 2022. Pontuou a venda de hidrelétricas realizadas pelo governo federal, bem como sobre a Instrução Normativa 2275, que visa criar o Cadastro Único dos Imóveis, o que irá interferir no valor dos imóveis dos aluguéis, e será mais uma maneira de arrecadar impostos. Finalizou agradecendo ao deputado Oscar Gutz pelo recurso destinado a Diniz Cerqueira, que será investido em infraestrutura. O vereador Everton Fragoso comentou sobre o seu projeto de lei que criará um ponto de táxi com 2 vagas rotativas coletivas no Lago Internacional. Sobre sua viagem a Florianópolis, quando visitou o deputado Mauro Nadal, que formalizou a destinação de recursos para investimento na infraestrutura,
na linha Mundo Novo e pontuou que está sendo realizada a revitalização das estradas na área empresarial e industrial. O vereador Valentim expressou ser favorável à equiparação do valor do Vale Alimentação, questão que será discutida com a administração municipal. O vereador Luiz Fernando comentou sobre sua viagem a Florianópolis, quando protocolou o pedido de uma ambulância e esclareceu que o Poder Legislativo é independente e tem dotação própria. A vereadora Mônica parabenizou os representantes dos sindicatos e colocou à disposição em relação ao Vale Alimentação e ao piso salarial. O vereador Ederson relembrou a importância do servidor público, colocando a Câmara de Vereadores à disposição e pontuando que o Legislativo sempre trabalhará para melhorar os seus salários. Comentou sobre a cavalgada da integração, sobre a Expo Cedro e a participação de duas famílias cerqueirenses na exposição, quando foram premiadas em suas categorias. Finalizou parabenizando a Secretaria de Agricultura. Nada mais havendo tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convidou para a próxima sessão ordinária em 6 de outubro, às 18 horas. Cópia da sessão na íntegra disponível na Secretaria da Casa. Coloco em discussão a ata que acaba de ser lida. Em votação, quem estiver de acordo permaneça como está, caso contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade. Os projetos de lei 051, 052 serão encaminhados para a Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação. Não havendo expediente do dia ou ordem do dia, passaremos a palavra livre. Lembrando que, segundo o regimento interno, o vereador inscrito tem o tempo de 5 minutos para fazer a sua fala. E, em caso de vereador citado, esse terá o direito de apartar pelo tempo de 3 minutos. Peço ao primeiro secretário que realize a chamada dos vereadores inscritos. Primeiro vereador inscrito para a palavra livre, o vereador Cláudio Miro Pavan. O vereador Cláudio Miro Pavan tem o tempo de 5 minutos para fazer a sua fala. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, colegas vereadores, ao todo o público aqui presente. Vou evitar cumprimentar todos individualmente para que a gente tenha mais tempo da fala. Então, quero aqui hoje usar esse tempo para falar sobre uma questão que vem assolando grandemente os nossos produtores de leite. Então, senhoras e senhores, produtores, não é exagero afirmar que o nosso produtor de leite está sendo abandonado pelo nosso governo. Enquanto enfrenta custos altíssimos, como ração, energia, transporte, sanidade dos animais, e aqui uma ressalva para a energia, que o colega Marcelo levantou na última sessão, a questão de que nós estamos pagando muito mais caro pelo quilowatts de energia hoje, devido a uma negociação aí de novamente os irmãos Batista voltar, juntamente com outras pessoas, a cena do crime, né? Comprando hidrelétricas, termoelétricas falidas, e que a Eletrobras então dividiu todo esse prejuízo de 10 bilhões com todos os brasileiros. Então, hoje nós temos uma questão predatória na importação do leite, e que a gente vê que essa questão do leite, e aqui eu peço aos produtores que nos assistem aqui, e que vejam como que está a questão. A importação de leite é tão grande hoje que cada vez achata mais o preço pago ao produtor, e com certeza o governo não tem feito nada, porque existe o dumping, que é o leite da Europa, da Nova Zelândia, sendo jogado no Uruguai e na Argentina, e entra para o Brasil pelo Mercosul sem taxação. Então, nós temos uma medida que foi editada pelo governo de Santa Catarina, Jorginho Melo, e eu tenho aqui o documento, e esse documento aqui é o que fala que existia um benefício fiscal. O benefício fiscal, então, reduzia a taxa de ICMS para 1,4%, e o governador Jorginho Melo, no ano passado, já retirou esse benefício fiscal, então hoje é pago de 7% a 17% na importação de leite em pó para Santa Catarina, e agora, em final de julho, o governo renova essa tarifação e ainda continua até 31 de julho de 2026. Então, é um benefício que o Jorginho Melo tem concedido ao produtor de leite de Santa Catarina, coisa que o governo federal não faz. Então, a gente vê que hoje inúmeros produtores de leite têm se queixado, não têm conseguido mais pagar suas dívidas. Então, eu juntei e tenho aqui a fonte para falar sobre isso, SCPE e Exalc, que são fontes de pesquisa de São Paulo,
onde eu quero mostrar para vocês aqui a variação de preço desde 2019. Então, vocês sabem quem era o presidente em 2019, está aqui o gráfico, e a variação de preço de leite, como que o produtor de leite ganhava o valor do leite em 2019, aqui começa 2023, para vocês terem uma ideia do que está acontecendo com o produtor de leite. Isso aqui é a imagem do que está acontecendo com a agricultura hoje. Então, os produtores de leite, eles não têm mais como investir nas suas propriedades, eles não têm como pagar suas contas. Por quê? Passada a pandemia, o leite só teve decréscimo no pagamento, no valor pago ao produtor, e, além disso, desde lá, só houve aumento no custo de produção. Então, a gente não viu baixa no custo da energia, baixa no custo da ração, baixa no custo do medicamento. Então, tudo isso vai diminuindo enormemente a capacidade de investimento do produtor. Hoje, a gente sabe que inúmeros produtores já quebraram. E também nós temos inúmeros que não conseguem mais pagar suas contas, advindo do quê? Da falta de protecionismo do governo com os seus produtores. Então, a gente vê que foi extinto aqui uma questão que existia no Brasil, que era uma lei antidumping. Então, essa foi derrubada e que precisa ser restaurada imediatamente essa lei, onde vai fazer um rastreamento desse leite que está vindo da Argentina e do Uruguai para o Brasil, sendo que, se somado às produções do ano inteiro do Uruguai, é importado muito mais do que a produção dele. Então, de algum lugar, esse leite aparece para o Uruguai e entra aqui no Brasil, e isso prejudica enormemente a cadeia do leite. Para as empresas, para os laticínios que importam o leite, para as empresas que produzem biscoito, bolacha, chocolate, é muito importante que esse leite chegue aqui barato, não importa de quem vem. O problema é que, quando não se tributa ou não se protege o produtor, o que acontece? As empresas importam esse leite barato e chega aqui, e as empresas vão ganhar dinheiro em cima de um leite que não é o leite do produtor. Então, a gente pede que o governo tenha uma visão diferente para isso, comece a comprar o leite do pequeno produtor, comece a comprar o leite nacional, o leite in natura, valorizando o produtor local. Então, criar esses subsídios, linhas de crédito específicas para o produtor, para que a gente consiga ainda salvar essa atividade tão importante. É uma atividade que é onerosa para os produtores, porque você sabe que se chove, se tem muito sol, se tem seca, se tem geada, se tem temporal, se é feriado, se não é feriado, o produtor precisa estar lá acordando cedo, fazendo sua ordeia, cuidando dos seus animais. E isso é desgastante durante uma vida toda para as pessoas. E a gente vê que ele faz todo esse trabalho, depois de todo o seu grande investimento, ele não tem como desistir disso. Então, a gente pede que esse controle das importações, dessa triangulação, seja de uma forma muito rápida, vista pelos nossos deputados, senadores e principalmente pelo governo federal, que tem abandonado os produtores de leite, o agronegócio, e não tem feito nada para proteger uma atividade tão importante que, de sul a norte, 30 segundos, vereador Pavan, para concluir. Obrigado. De sul a norte existem inúmeras famílias que vivem disso. E essas famílias que produzem o leite, elas geram emprego para outras inúmeras famílias que dependem do transporte do leite, outras que trabalham nas laticínios e a parte de comercialização também. Então, uma atividade que movimenta economicamente o país de sul a norte. Então, peço aí que essa minha fala seja também fonte dos nossos colegas aqui de cobrança aos nossos deputados, para que intervenham logo ao Ministério da Agricultura para isso. No mais, agradeço e uma boa semana de trabalho a todos. Próximo vereador inscrito. O vereador Everton Fragoso. O vereador Everton tem o tempo de 5 minutos para fazer a sua fala. Primeiramente, quero cumprimentar a todos, presidente Edinho, amigos vereadores, visitantes da casa, nosso vice-prefeito Alcir Savarias, imprensa, os colaboradores e todos que aqui estão presentes e o público que nos assiste de casa pelas redes sociais. Então, hoje vamos falar
mais um pouco do projeto 052, que é o projeto de lei criado pelo vereador Neio Carroceiro, que altera um parágrafo da Lei 4.045. Vejo que hoje tem alguns taxistas que estão participando da sessão aqui. Este projeto hoje não foi para votação, que ainda está tramitando na casa, nas comissões. Mas acredito que na próxima sessão ele vai ser votado. Projeto este que cria 2 vagas de ponto de táxi na Avenida Internacional, lá no Lago Internacional, que dará suporte para os taxistas que já estão cadastrados no município, trabalhando que estão cadastrados na tributação, que estão trabalhando no município de Dionísio Cerqueira. Vai dar uma ajuda para ele vai dar uma ajuda para ele estar complementando, que agora abriu bastante concorrência de aplicativos, então acredito que lá vai ser um ponto estratégico para estar ajudando a classe dos taxistas. E por hoje é só, boa tarde a todos. Obrigado, vereador Everton. Próximo vereador inscrito. A vereadora Mônica Regina. A vereadora Mônica tem o tempo de 5 minutos para fazer a sua fala. Quero cumprimentar o senhor presidente, e em seu nome cumprimentar todos os colegas vereadores, cumprimentar todo o público presente aqui da casa. Hoje a gente tem um tema muito importante para debater sobre a questão das privatizações, né, da Eletrobras, da Petrobras. E para isso tudo, para a gente entender um pouco também do cenário atual, a gente precisa fazer um estudo histórico de tudo que vem acontecendo no Brasil, né? Pegando, por exemplo, vamos começar em 2009, quando o Brasil descobre o pré-sal, segunda maior reserva de petróleo da América. Em 2011, o Brasil assume o protagonismo nos BRICS com o maior crescimento do PIB, ultrapassando o Reino Unido, assumindo a 6ª posição mundial na economia. Em 2013, o Brasil apresenta o menor índice de desemprego no mundo. Milhares de estrangeiros migram para o Brasil em busca de empregos. Em 2013 também, vice-presidente dos Estados Unidos, John Biden, vem ao Brasil para abrir o pré-sal às petrolíferas estadunidenses e recebe um não da presidente Dilma. Na mesma semana, se reúne a sós com Temer. Biden retorna aos Estados Unidos e em apenas 1 mês e meio começam as manifestações contra Dilma. Em 2014, Sérgio Moro começa a viajar para a sede da CIA e do Departamento dos Estados Unidos sob o pretexto de fazer cursos, mas faz 14 viagens em 2 anos. Aécio estava no 3º lugar nas pesquisas presidenciais e, de repente, o superjato cai na mata. Eduardo Campos e o vice da chapa passam a apoiar. Mata Eduardo Campos e o vice da chapa passa a apoiar Aécio, que vai para o 2º turno. Dilma Rousseff é reeleita e Aécio faz discurso inflamado ao país, dizendo que iria paralisar o governo Dilma. Temer viaja, em 2015, Temer viaja aos Estados Unidos no final do ano para combinar o golpe. José Serra entra com o PL 131 de 2015 para tirar o pré-sal da Petrobras e do Brasil, fazendo a abertura que Biden havia tentado em 2013. Em 2015, Dilma não aceita aliança com o Centrão para se proteger do impeachment e para barrar as investigações contra Eduardo Cunha. Em 2016, vazam as gravações reveladoras da trama do golpe entre Jucá, Calheiros e Sarney e Sérgio Machado, onde falaram a famosa frase: vamos tirar a Dilma e colocar Michel para estancar a sangria, num grande acordo com o Supremo. Em 2016, Dilma Rousseff é afastada sobre o falso argumento de pedaladas fiscais, que logo depois é absolvida por falta de elementos. Em 2016, Temer assume o projeto de lei que propunha a abertura do pré-sal aos estrangeiros e logo aprovado com relatoria de Jucá. Temer nomeia Tucano Pedro Parentes na Petrobras. Em 2017, a Petrobras começa a paralisar refinarias e passa a exportar o óleo cru. Temer aprova uma medida provisória do trilhão isentando as petrolíferas estrangeiras em 1 trilhão de impostos ao Brasil. Em 2017, Michel Temer entrega 2 ou 3 maiores poços de petróleo aos Estados Unidos. Os preços dos combustíveis disparam.
Temer aprova a reforma trabalhista, tirando uma centena de direitos dos trabalhadores. Sérgio Moro, nomeado ministro da Justiça. Governo passa a liberar mais agrotóxicos importados e já passam de 800 novos. Governo aprova a maldita reforma da Previdência e os brasileiros trabalham até a morte. 2019. Algumas reservas subterrâneas de água doce do Brasil foram entregues à Coca-Cola, norte-americana. 2019. Obrigatoriedade do lançamento ao e-social aos agricultores, colocando todos na lista de declaração de imposto de renda. O Brasil perde os estaleiros de construção de navios, novos projetos inéditos submarinos nucleares é fechado e o governo do golpe vende distribuição de gás. Governo do golpe tenta entregar a Embraer, 2, a maior do mundo em jatos comerciais, aos Estados Unidos. Governo do golpe planeja entregar a Eletrobras, que foi privatizada em 14 de junho de 2022. Sua maior gestão é privada da Eletrobras. 30 segundos, vereadora, para concluir. 50%. Vereadora Mônica, 30 segundos para concluir. Tá bom, obrigado. 50% do petróleo é do governo e a outra maioria são de ações vendidas também em 2022 no governo Bolsonaro. E assim teria inúmeras outras questões sobre a gente falar de não poder se manifestar, né? Um governo do Bolsonaro que queria voltar com a ditadura, e aí a gente vem dizer aqui que hoje, né, escutar dizer que hoje não podemos se manifestar. Sem contar que o governo hoje agora aprovou, até então, aprovou a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000, sendo que no governo Bolsonaro eles zeram os impostos de jet ski e iates. Então, a gente tem muito ainda a falar aqui. É uma pena que o meu tempo está acabando, né? Mas, enquanto muitos dos deputados queriam aprovar a PEC da blindagem ou da bandidagem que estava ali, o nosso governo queria isentar a maioria da população com o imposto de renda. Próximo vereador inscrito. O vereador Alex do Nascimento. O vereador Alex tem o tempo de 5 minutos para fazer a sua fala. Queria aqui cumprimentar o senhor presidente, demais vereadores, servidores da casa, as pessoas que nos acompanham de casa, as pessoas que aqui nos visitam, o vice-prefeito Alcir, que também nos visita, dizer aos nossos visitantes que compareçam mais vezes, acompanhem o trabalho dos vereadores, da Câmara de Vereadores. Quando tiver alguma demanda, podem estar nos cobrando, que sempre os vereadores estão atentos aí às demandas da população para tentar cada vez mais melhorar. Quero estar falando um pouquinho do PL 36, que tramitou nessa casa, da autoria do vereador Alex, da vereadora Mônica, aonde o PL é para a Semana Municipal de Conscientização sobre a importância da vacinação. Então, para ela ser comemorada na semana do dia 17 de outubro, então nos próximos dias aí. Essa é uma lei federal e aqui no município a gente não tinha ainda nenhuma lei sobre esse tema. Então é muito importante a vacinação, é importante incentivar, é importante regularizar as carteiras de vacinação, é importante fazer palestras nas escolas, fazer visitas, para que nós conseguimos. Então, últimos anos aí, os índices não vêm alcançando na vacinação aqui no nosso município e nós precisamos avançar nesse quesito. Então, esse projeto de lei vem mais nesse sentido. Quero aproveitar aqui também o gancho e falar que a gente vem acompanhando, a Secretaria de Saúde vem fazendo algumas ações, inclusive se deslocando até algumas empresas para fazer a vacinação. É importante, mas como eu falava para os meus colegas vereadores, cada vez mais nós temos que lutar para aumentar o índice. Então, vem sendo feito, agora tem mais uma lei que ampara, porque hoje é uma secretária que está atuando, a esposa do vereador Nando, todas as vezes que chamei para tirar alguma dúvida, para fazer algum encaminhamento, sempre fui bem recebido, fui respondido, acho que é isso que a gente precisa, mas também precisamos avançar nessa questão da vacinação. Então, a lei ela fica, pode trocar vereadores, pode trocar secretários, prefeitos, mas a lei ela fica.
como uma regulamentação no município. Então, acredito que seja um grande avanço e quem ganha com isso é a nossa população. Então, agradecer aos demais vereadores que concordaram com esse projeto de lei e aprovaram, e é isso que a gente espera. Quando o assunto for bom, que todos ajudem e façam tramitar o quanto mais rápido possível. Quero estar falando aqui também que nos últimos dias já caiu na conta da prefeitura um recurso que a gente conseguiu, a incentivo à cultura, onde que vai ser repassado às invernadas artísticas do CTG, que tanto nos representam, tanto nos orgulham, viajando aí no estado, nos estados vizinhos, e sempre levando o nome do município de Dionísio Cerqueira. Então, já foi informado aí a administração, já foi informado aí a diretoria e o conselho do CTG, já conversaram, já dialogaram, já estão encaminhando, e agradecer a administração por a gente buscar o recurso, destinar para a entidade e eles repassar. Eu acho que isso é importante, porque cada vereador aqui tem ligação ou com alguma entidade, ou com alguma comunidade, ou com algum bairro que precisa de uma melhoria, e dessa forma a gente consegue, as demandas chegam até nós e a gente tenta encaminhar. E, mais que justo, a administração passada sempre honrou com os acordos que a gente fez, e essa de agora a gente está esperando que também continue assim. Então, o primeiro recurso caiu na conta, está sendo destinado, vai ter mais recursos também que já foi encaminhado para abastecimentos aí, para compra de alguns equipamentos, para abastecer algumas patrulhas aí da agricultura, e logo, então, foi feito aí já o ofício destinando, deve chegar no município e a gente espera que siga os mesmos moldes. Então, seria isso, senhor presidente. Um grande abraço e me coloco à disposição de toda a população. Obrigado, vereador Alex. Próximo vereador inscrito. Vereador Marcelo. O vereador Marcelo tem um tempo de 5 minutos para fazer a sua fala. Senhor presidente, quero cumprimentar os demais colegas, pessoas que aqui nos assistem, nos acompanham, amigo Vilmar, demais. Falar um pouco também do Outubro Rosa, né? Tivemos o governador nos visitando, uma alegria receber. O governador que lembra que o estado de Santa Catarina, Dionísio Cerqueira faz parte. Então, governador que está sempre muito presente e atuante aqui na nossa cidade, na nossa região, sempre destinando muitos recursos e ajudando a administração. Falar também que um governo que fica 20 anos no poder e ainda precisa criar bolsas, auxílios, alguma coisa está errada, né? Lançaram um número que caiu o número de desemprego, maquiaram, que é uma forma do governo federal trabalhar. O pessoal do Bolsa Família agora não está mais como desempregado, né? Recebe benefícios, são em torno de 95 milhões de pessoas, de brasileiros recebendo auxílio, que tiraram esse do número de desempregados. Aí fizeram reduzir o número de desempregados. Um governo que está há 20 anos e ainda consegue culpar um governo que ficou 4 de todo o desastre do Brasil. É uma vergonha. Mas o brasileiro é forte, né? Sempre lutando, correndo atrás. A gente fica assim, até comovido com a situação, que pessoas, em pleno 2025, não precisam de um auxílio gás. Se tiraram milhões da miséria, da fome, por que ainda precisamos de um auxílio gás? Por que os empresários estão fugindo do Brasil se está tão maravilhoso, tão bom? Então, é mais essa minha indignação, e acima de tudo isso, nós temos que trabalhar, né? Nós temos que acordar todo dia cedo e correr atrás. O governo isentou, mas quando a deputada Júlia Zanata, deputada federal do PL, sugeriu a isenção, a eliminação, a extinção do imposto de renda, ela foi quase massacrada, inclusive, pelo partido que agora diz isentar
até R$5.000, votação unânime aí dos deputados, eu acho justo, mas não precisa criar outros impostos para continuar arrecadando e gastando milhões, passeando, viajando. O Brasil precisa que o dinheiro fique dentro do Brasil para gerar, para movimentar a economia. No mais, seria isso, senhor presidente. Agradeço o tempo de fala, quem nos ouve. É importante e me coloco à disposição. Se algum ser querendo, se alguém precisar, eu, como vereador, me coloco à disposição. Obrigado ao vereador Marcelo. Próximo vereador inscrito. Eu dispenso minha palavra. Próximo vereador, Ademir Brizola. O vereador Ademir tem o tempo de 5 minutos para fazer a sua fala. Senhor presidente, quero cumprimentar meus colegas vereadores, a imprensa, servidores da casa, nosso vice-prefeito, os nossos amigos taxistas, dizer, né, que esse projeto que está tramitando, que vai vir a votação aqui na casa, eu sou favorável. Inclusive, eu fui um dos primeiros que levantei a questão aqui sobre uma fiscalização que para ter um pouco mais, né, sobre os carros de aplicativo, né, porque ninguém é contra quem trabalha, mas tendo dentro da lei, né, a gente sabe que os nossos taxistas aí tem alguns pioneiros aí, né. Eu sempre fui um grande amigo, né, do nosso saudoso Mário Taxista, todo mundo lembra, né. Eu sempre dizia para ele que taxista não tem hora, né, a gente precisa, levanta o telefone, eles levantam e vão trabalhar. Também falar um pouquinho aqui, né? A sorte nossa também, né, que o nosso saudoso Tranquedo Neves, né, não está mais vivo, né? Senão acho que seria culpado também, né? Sou favorável a essa questão que o nosso colega vereador levantou aqui sobre a questão do leite. Eu que sou filho de agricultor de Colona, né? Inclusive ontem fui na casa do meu irmão. 7h30, 8h da noite ele estava tirando leite. A gente vê o quanto esses agricultores trabalham. Aproveitando aqui a brecha também, né? Quero dar os parabéns à nossa administração, o secretário de obras, já que está aí o nosso vice-prefeito, acompanhando as obras. Visitei o interior, né? Eu sou um que visito o interior do município. Ando em todas as comunidades. Fui na linha São Paulo, fui na linha Seca, essa semana visitei. E dar os parabéns pelas estradas. Realmente, as estradas estão de qualidade, a gente sabe, né, que teve uns dias de muita chuva aí, mas aonde estão passando o maquinário, nenhum agricultor está ficando, né, sem ser atendido. Independentemente de partido, de lado, para quem votou, isso é muito importante. Isso mostra o respeito que nós temos que ter com os nossos agricultores. Também falar um pouquinho aqui, né, da nossa emenda do nosso deputado, aí, né, já está na conta do município também, que vai ser perfurado um poço artesiano aí na linha Jacó-Amarã. O pessoal lá está ansioso, esperando. Já agradeço também a administração mais uma vez, aonde eu pedi essa emenda, prontamente fomos atendidos. Isto mostra, né, que a gente tem um compromisso, né, de tentar trazer o bem, o melhor para o nosso município, para as nossas pessoas, e trabalhar junto, né, a administração com os vereadores, todos os vereadores aqui. A gente vê, né, a alegria dos nossos vereadores, quando a gente consegue uma emenda dos nossos deputados, a gente procura quem? Sempre a administração, né? E nunca diz não. Então, seria isso. Quero agradecer mais uma vez pela parceria. E o que precisar do vereador Brizola, o vereador Brizola está à disposição. Fui eleito com 361 votos, mas me coloco à disposição de todo o município. Sou vereador do município de Dionísio. E o que for bom para o município, pode contar com o vereador Brizola. Muito obrigado. Queria deixar um pouco do meu tempo aí para o colega vereador Pavan, se concede aí, acho que 2 minutos tem ainda. O vereador Pavan tem 1 minuto ainda para usar do tempo do vereador Ademir Brizola. Obrigado, vereador Brizola. Só quero aqui falar sobre um comentário da vereadora, dizer que Romero Jucá e Michel Temer falaram isso mesmo que a vereadora citou, vamos estancar a sangria, quando a Lava Jato chegou a investigar no Supremo. E começou com quem? Com o amigo do meu pai, chamado Dias Toffoli, indicado por Lula, o Supremo Tribunal Federal, advogado do PT, que estava envolvido até o pescoço na Lava Jato. E daí, quando citaram esse, que foi a revista Cruzoé que citou o nome do amigo do meu pai, com a foto do Dias Toffoli, para quem não lembra,
Acabou a Lava Jato aí. E aí a revista também acabou, porque depois os juízes acabaram com tudo isso. E sobre a questão do pré-sal, petróleo, que a Dilma fez isso, fez aquilo, o evento maior que ela fez foi comprar a refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos, que era um Monte Ferrugem, que não veio 1 litro de gasolina para o Brasil. Esse foi um exemplo de investimento no petróleo brasileiro. Era isso. Muito obrigado. Obrigado ao vereador Pavan. Também quero fazer um pouco das minhas considerações. Quero cumprimentar o vice-prefeito Alcir Savariz. Seja sempre bem-vindo. E cumprimentar essa dupla de taxista aqui, o Alcides e o Alceu. Só até rimou aí, dupla sertaneja é o nome. Então, falar um pouquinho sobre o leite também. A gente não tem como falar e colocar aos colegas vereadores, ao público que nos acompanha, né? As informações que a gente tem, que a procura do crédito na agricultura caiu em torno de 30%. Significa que os agricultores, de forma geral, tanto o que produz leite, que produz grão, não estão investindo. Então, a procura pelo crédito caiu em torno de 30%, a procura do crédito nas instituições financeiras. Além disso, é importante salientar que o crédito vem aumentando a taxa de juro, né? Então, ao longo dos últimos anos, aí, a taxa de juro vem aumentando. O único produto insumo que baixou para produtor de leite é o farelo de soja, que os agricultores baixou o soja, e o milho, né? Os ingredientes, o trigo também baixou. É o que o agricultor produz, esse realmente baixou. Agora, diesel, medicamento, minerais, assim por diante, não baixa. A taxa de juros abaixa, o preço do leite também baixa, né? Então, é o que está à frente dos agricultores a enfrentar uma grande crise na cadeia do leite. A gente espera que o governo faça alguma coisa, né? Mas do jeito que está, a gente, como diz o ditado, não vê muita luz no fim do túnel. Vamos falar de coisa boa também. Coisa boa, o governador veio visitar Diniz Cerqueira na última sexta-feira, aonde que inaugurou a unidade móvel de saúde da mulher. Então, ali as mulheres, referente ao Outubro Rosa, né? Então isso é alusivo. O governador Jorginho Melo lançou esse programa, iniciando aqui por Diniz Cerqueira, e alusivo para atender as mulheres ao mês da mulher, que é Outubro Rosa, que é um mês lembrado para as mulheres fazer exames de prevenção. As mulheres que queiram fazer esses exames, procurem as unidades básicas de saúde do nosso município. Quem for do distrito de Idamar, procura lá o distrito da Idamar, procura a unidade básica, né? Tem que começar por lá, tem que ter um pedido do médico para estar fazendo exames de forma gratuita aqui no nosso município. Exames de ultrassonografia e mamografia. Então, as mulheres aí que aproveitem essa oportunidade, está à nossa porta, está na porta da nossa casa, para dizer assim, está aqui no nosso município, né? Então, eu quero dizer mais que o povo tem que aproveitar. Então, e esses exames, algumas doenças diagnosticadas com antecedência, né? Sempre consegue tratar de forma mais rápida. Então, chamar atenção aqui para todas as mulheres do nosso município. E esse ônibus, vamos dizer assim, essa unidade móvel, não vai atender só de Diniz Cerqueira, mas sim toda a região aqui do extremo oeste de Santa Catarina. Falar também que houve aqui no nosso município, no centro de eventos, a 7ª Trifest. Parabenizar mais uma vez os organizadores, seu Glaucio, Dona Nelce e todo o grupo da Artefron, né, pelo belo evento, aqui mantendo a cultura do nosso município, aqui no nosso meio, né. Tivemos a visita de vários grupos de toda a região, onde teve muita música, muito chopp, muita comida boa também. Então, parabenizar todos os organizadores. Dessa maneira, dou como encerrada a presente sessão e convido para a sessão ordinária que será realizada em 13 de outubro de 2025, segunda-feira, às 18 horas.